Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Falamos assim já com gratidão a Ele, por tudo que Ele produziu sobre as nossas vidas no mês de agosto. Mas um novo mês começou e como nós somos proféticos, nós entendemos que a cada virada de mês tem algo novo, algo especial para nós. E é assim que a gente se movimenta, né? Para quem está há pouco tempo aqui com a gente, é assim que a gente se movimenta. A gente entende sim que no início de um mês, no primeiro dia, nós podemos profetizar. Porque nós entendemos o poder da primícia. Nós entendemos que uma igreja profética, ela consegue antever as coisas através do Espírito Santo de Deus. É só Ele que nos faz ver assim. É só Ele que nos faz enxergar o que ninguém está enxergando. É só Ele que faz você, num dia como esse, no meio, praticamente no começo da semana, sair da sua casa e vir aqui balançar a bandeira, profetizar sobre um mês que está começando. E muitas pessoas estão desesperadas porque não sabem o que vai acontecer. O que vai acontecer em setembro? Como vai ficar as determinações em relação a tudo, né? A essa pandemia, o que vai ser de setembro? E nós, você e eu, nós aqui como igreja, estamos aqui entendendo que setembro é um mês de florescer, que setembro é um mês de colheita, que setembro é um mês onde aquilo que estava invisível vai se tornar visível. Porque o mês de setembro as sementes escondidas aparecem. E o mais tremendo é que elas não aparecem como elas foram plantadas. Porque você planta uma semente e quando ela sai da terra, ela já tomou uma nova forma de acordo com a vontade do seu Criador. Esse mês é um mês que as coisas se tornarão visíveis. Mas elas não serão da maneira que você a viu antes, porque o Senhor há de ordenar novas formas, novos ciclos e novos tempos sobre nós. É isso que eu creio, e é isso que o Senhor falava fortemente dentro do meu espírito essa tarde. Quando o apóstolo Eli falou, você ministra hoje à noite, primeiro dia do mês, naquele exato momento que ele falou, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Deixa eu te dar uma notícia, igreja do Senhor. As sementes que estavam invisíveis, elas tomarão uma forma e vão surpreender você. Os seus olhos vão ver. Setembro é o mês de enxergar com os olhos. Não somente com os nossos olhos espirituais, mas com os nossos olhos naturais. Você vai ver. Amém? Eu quero compartilhar com vocês um texto que o Senhor ministrou no meu espírito hoje à tarde. É um texto conhecido, eu creio, de todos. Jeremias 17, versículo de número 5. Livro do profeta Jeremias. Aquele a quem muitos dizem o profeta chorão, o profeta das lamentações, das lágrimas. O profeta que entrou na brecha por um povo e intercedeu, e orou e chorou. Jeremias escreveu pelo Espírito do Senhor e disse assim, capítulo 17, versículo de número 5, ele diz, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto no deserto, e não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor, porque será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se preocupa, e não deixa
de dar fruto. Amém? Tremendo, né? Quanta coisa poderosa o Senhor tem falado nos nossos dias. Quanta coisa poderosa o Senhor nos tem falado. É um privilégio ser igreja, é um privilégio ouvir Deus. É tão bom, né? Eu tive uma experiência com o Senhor. Eu ouvi Deus falar comigo essa tarde. Eu ouvi o Senhor ministrar e me dar uma direção sobre a minha vida. É tão bom ser igreja, é tão bom ouvir a Deus, é tão bom se movimentar de acordo com a voz do Pai. É tão bom. E nós estamos iniciando um mês profético. E qual mês que não é profético para nós, né? Estamos iniciando um mês profético. Eu acho que alguns pensam que é tudo um bando de louco mesmo, né? Que já é jargão, né? Profético daqui, profético dali. Essa é a nossa essência. Eu costumo dizer nas conferências proféticas que eu ministro, eu falo assim, não é uma opção, não é uma doutrina, não é uma linha teológica. Ai, meu Deus. Não, é uma essência. Nós somos proféticos porque Deus é profético. Nós somos proféticos porque o nosso Pai é profético, Ele fala. E esse mês de setembro, como eu já disse, um mês que dará início à primavera. E a primavera fala de florescer, fala do invisível se tornar visível. E não tem maneira melhor de nós iniciarmos um mês sendo gratos, com gratidão. E eu estava pensando assim, é possível alguém ser grato se não confiar em Deus? É possível haver gratidão sem confiança? E eu comecei a entender que há uma ligação entre essas coisas. Eu comecei a entender que quando a gente fala de gratidão, quando a gente fala de confiança, nós entendemos que o nosso Deus, Ele precisa ser a base de tudo nas nossas vidas. Eu acho que não existe alguém que confie de fato no Senhor e não seja grato. Eu acho que não existe alguém que, como diz o texto, que faz do Senhor a sua confiança. Porque às vezes a gente confunde um pouco o que é confiança. Eu vou falar isso um pouco mais para frente. Mas quando Deus é a nossa confiança. Vamos dar uma observada nesse. Eu não vou sair desse texto de Jeremias. Vamos observar atentamente o que diz esse texto. Quantas coisas preciosas Deus quer nos ensinar. Eu vou começar com o básico, né, o tradicional. Eu acredito que, vamos lá, 90% dos crentes evangélicos um dia por algum motivo já deve ter usado esse texto. Maldito o homem que confia no homem. E o pior é ter usado ele de uma forma errada. O pior é usar esse texto de forma incompleta para justificar uma frustração que você passou por alguém. Maldito o homem que confia no homem, irmão. Você vai confiar? Olha, a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Esse texto não está falando de uma experiência que a gente teve negativa com alguém. Deus não está falando em momento nenhum de uma experiência que você teve, de repente de uma traição, ou de uma frustração com alguém. E que por conta dessa experiência, e que por conta dessa frustração, você se apoiou com todas as suas forças nesse texto. Eu não posso mais confiar. Porque a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Não, esse texto não está falando de experiências que nós tivemos. Esse texto está falando de uma posição na qual nós devemos estar. O texto não fala só maldito o homem que confia no homem, ponto final, não. O texto fala maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. E o pior, porque a consequência de fazermos da carne o nosso braço, sabe qual é a consequência? Apartar o coração do Senhor. A partir do momento que o meu braço, ou seja, que a minha carne, ou seja, que a minha capacidade, que o meu intelecto,
A partir do momento que eu me apoio naquilo que eu acho que eu posso, que eu sei fazer, e isso se torna o meu braço, a minha força, a partir desse momento a minha confiança, ela muda de foco, ou seja, eu passo a me apartar do Senhor. E é essa maldição. E qual maior maldição que possa haver sobre a vida de alguém do que um coração apartado do Senhor, né? Porque quando a gente fala de maldição, a primeira coisa que a gente pensa, não, se eu confiar na minha carne, no meu braço forte, a Bíblia diz que vai vir maldição sobre mim, então eu vou viver uma vida de tanta luta, de tanto problema e tal, e às vezes é pelo contrário. Tem muita gente que apoia-se no seu braço forte, e que não, olhando aos olhos naturais, não tem maldição nenhuma, está conquistado e indo de vento em popa, está avançando, está ficando rico, está crescendo. Mas a maior maldição que possa existir sobre a vida de um indivíduo, de um ser humano, de um filho, de alguém, a maior maldição não é a condição que você pode estar, mas é ter o coração apartado do Senhor. Essa é a maior maldição. Você pode estar vivenciando tudo que o seu coração desejou na sua vida, com o coração apartado do Senhor. E nós temos aprendido muito bem isso. Irmãos, quem confia no Senhor, confia nos outros. Se eu confio no Senhor, eu posso confiar em outras pessoas. Mas profeta, as pessoas podem falhar. Claro. E se elas falharem, o meu Senhor não falha. E se a minha confiança está nele, eu não me movo como alguém frustrado, amargurado e decepcionado com pessoas. Profeta, você já confiou em alguém e já foi frustrado? Várias vezes. Você já confiou em alguém e já foi traído? Sim. E o que isso gerou na sua vida? Você não confia mais em ninguém? Não. Sabe o que isso gerou na minha vida? Gerou uma semelhança ainda maior com Cristo, porque o perdão se trata de perder. E o que mais nos assemelha a Cristo não é o quanto você ora, o quanto você faz de prodígios, de milagres, mas é o quanto você perdoa. E o quanto você está disposto a amar as pessoas. Quando você confia em Deus e quando a sua confiança está em Deus, você consegue confiar em pessoas, mesmo sabendo que elas podem falhar. Não se trata de uma experiência, não se trata de uma frustração. Tem pessoas que botam uma lente nos olhos e passam a enxergar tudo e todos de acordo com essa lente. Eu conheço pessoas que não confiam mais. Eu conheço líderes de igreja que falaram assim, ó, na minha frente, assim, ó, eu decidi andar sozinho, porque eu não confio mais. Sabe por que elas estão assim? Porque de fato elas nunca confiaram no Senhor. A confiança delas estava nas pessoas. O texto diz algumas coisas interessantes. E diz assim, diz que uma pessoa que confia na própria carne, uma pessoa que coloca no seu braço, na sua força, a confiança e aparta o coração do Senhor, ela é como um arbusto no deserto. Tem algumas traduções que falam tamargueira, se eu não me engano. E essa palavra arbusto, no hebraico, é muito interessante, fala, sabe do quê? Fala de nudez. Fala de desamparo. Uma pessoa que consegue se apoiar em si mesmo somente e afastar o coração do Senhor, ela está nu. Isso já nos arremete lá para Gênesis, quando Deus chegou no jardim, né, e disse: onde você está, Adão? Oh Deus, eu fiquei com medo porque eu estou nu. Foi exatamente o que aconteceu, foi o processo. Ele decidiu experimentar da independência e apartou o coração do Senhor e se encontrou como nu, desamparado. Glória ao nome do Senhor, porque Deus
Deus não criou o homem para estar desamparado. Deus não criou o homem para estar nu. Mas, profeta, antes dele pecar, ele não estava peladão lá no deserto, ele já não estava nu. Essa nudez é muito mais do que veste, irmãos. Antes dele pecar, ele não estava nu, ele estava coberto pela glória de Deus. E Deus, quando viu ele nu, e falou: você está nu, tá? Deixa eu te mostrar uma coisa, vem cá, tira essas folhas. E aí Deus fez o primeiro sacrifício, o primeiro holocausto registrado na Bíblia. Deus que fez, ele foi lá e sacrificou um animal, e tirou das peles desse animal, e cobriu o homem. Sabe o que ele estava dizendo? Eu não criei você, Adão, para estar nu, eu não criei a humanidade para estar desamparada, e com isso eu já quero profetizar. Olha Deus profetizando com a ação, porque profetizar não é só falar, ele estava profetizando: olha, eu não criei o ser humano para andar nu e nem desamparado, vai haver um sacrifício, e esse sacrifício vai cobrir a tua nudez, Adão. Esse sacrifício vai cobrir o teu desamparo. Ele estava apontando para Cristo quando ele sacrifica aquele animal. Mas o texto diz que quem aparta o coração do Senhor, ou seja, quem não confia no Senhor, é como um arbusto no deserto. E existe alguns pontos aqui, olha, preste atenção no texto, se você quiser deixar aberta a sua Bíblia e acompanhar. Diz o seguinte, ó: não verá quando vem o bem, não verá quando vem o bem. Sabe, uma das coisas mais terríveis que tem acontecido nesse tempo, e nós estávamos discutindo sobre isso, é a falta do discernimento. Não verá quando vem o bem. Você consegue imaginar uma pessoa que não consegue discernir as coisas? Você consegue imaginar uma pessoa, imagina aí, vamos fazer uma parábola, como um arbusto no deserto, sozinha, desamparada, nu, como já falamos, e ela não percebe os ciclos e as movimentações, ela não percebe quando vem o bem, ela não percebe o que tem acontecido na sua vida. Pessoas totalmente perdidas, sem discernimento. Um dos aspectos de uma igreja profética é o discernimento. Um dos aspectos de uma pessoa que tem se movido profeticamente é discernir. Não adianta eu dizer que eu sou profético só porque eu entrego profecia, se eu não consigo discernir o que está acontecendo na minha vida. E deixa eu te dizer o que é discernimento primeiramente. Discernir não é você ter explicação para tudo. Preste atenção. Discernir não é você olhar para uma situação e falar: não, eu sei já por que isso está acontecendo. Porque às vezes a gente não sabe. Mas esse discernir fala, sabe do quê? De saber que existe por trás de toda a situação um Deus que governa sobre tudo. Se você entende, discerne no teu espírito que existe um Deus que é Pai sobre a sua vida, que existe um Deus que não perde o controle de nada, que existe um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Se você conseguir discernir isso no teu espírito, você nunca vai andar perdido. O que está acontecendo, profeta? Nossa, você perdeu o emprego, está acontecendo isso na sua vida. Você consegue, olha, eu não tenho explicação para tudo, mas uma coisa eu tenho certeza: o Senhor que me fez, o Senhor criador dos céus e da terra, Ele tem o controle de todas as coisas sobre a minha vida. E isso basta. Deus, por causa desse espinho na carne, eu orei 3 vezes. Paulo, a minha graça te basta. Entender a graça é discernir no espírito o que Deus está produzindo, mesmo sem saber o resultado final. Isso é confiança. Confiança, acho que eu já vou atravessar aqui, né? Confiança não é você confiar que vai acontecer do jeito que você quer. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam na beira ali de ser lançado na fornalha, a confiança deles não era que Deus ia livrá-los da fornalha. A
A confiança deles é que Deus, independente do que aconteceria, tem o governo de todas as coisas na sua mão. Será que a sua confiança alcança isso? Será que você consegue olhar para a sua vida e falar assim, olha, eu confio que vai acontecer, vai dar certo isso na minha vida? Isso não é confiança, porque pode ser que não dê certo. E aí você vai deixar de confiar? A confiança não está no resultado final. A confiança está no Deus soberano, Criador de todas as coisas. Não verá quando vem o bem. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Os mais antenados, né? Quando eu brinco assim, os mais antenados, os que estão nas redes sociais, que acompanham algumas coisas. Os mais antenados sabem o que eu vou dizer. Nós estamos vendo muitas movimentações na igreja do Senhor. Muitas movimentações denominacionais, muitas guerras, muitas situações acontecendo. E eu vou te dizer uma coisa. Um dos pilares para que tudo isso esteja acontecendo, sabe o que é? É a falta do discernimento. A falta do discernimento do Espírito. Eu sei que todo mundo, quando fala de profético, de noite profética, a primeira coisa que já vem é profecia, é falar do futuro, é profetizar, é visão. Mas deixa eu te levar para um outro caminho, um caminho muito importante: discernir no Espírito. Muitas coisas deixam de acontecer se você discernir no Espírito, e não através do que você vê ou do que você sente. Não verá quando vê o bem. Uma pessoa que não tem a percepção ou o discernimento, ela não consegue ser grata. Uma pessoa que não consegue, como diz o texto, a tamargueira, o arbusto no deserto, diz que não percebe quando vem o bem. Ou seja, Deus está cuidando dela, Deus está suprindo, Deus está operando milagres todos os dias, Deus está sustentando, Deus está derramando a sua graça, Deus arrancou ela de lugares áridos e está colocando numa nova terra. Deus está fazendo muitas coisas todo o tempo. E sabe o que essa pessoa faz somente? Ela se move num espírito de ingratidão. Por quê? Porque ela não percebe. Uma das coisas que o Senhor tem me ensinado bastante, às vezes, quando eu estou aconselhando pessoas. As pessoas vêm e falam do que estão sentindo, falam das suas guerras, das suas batalhas. E uma das primeiras coisas que o Espírito Santo me conduz a fazer é falar assim, ó, vamos lá, vamos enxergar o que Deus está fazendo. Porque não existe um caminho mais poderoso do que a gratidão. Porque quando você consegue perceber o que Deus está fazendo, quando você consegue discernir que mesmo em meio a toda a turbulência que você está vivendo, mesmo em meio a toda a lágrima que você está derramando, Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes. Deixa eu dizer para você nessa noite que está aqui, Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes. Porque Ele é Pai. Ele está cuidando de você nos mínimos detalhes. Eu não estou conseguindo enxergar, profeta. Nessa noite, pela autoridade do nome de Jesus, você vai enxergar. Ele está cuidando de você. Diz que mora nos lugares secos. Esse arbusto no deserto que não vê, não percebe quando vem o bem, mora nos lugares secos. Olha todas as consequências de apartar o coração do Senhor. Morar num lugar seco. Ou seja, não há suprimento, não há água. E deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, deixa eu te explicar primeiramente, porque isso não fala, isso aqui no texto é uma parábola, é uma ilustração que Deus inspirou a Jeremias, mas deixa eu te dizer a realidade. Falar de morar em lugares secos não tem a ver com a cidade que você mora, não tem a ver com o bairro que você mora, não tem a ver com o país que você mora, não é geográfico, porque você pode se mudar para qualquer lugar e continuar em lugares secos.
Você pode decidir hoje, de repente você está aqui nessa casa e fala, não, eu já decidi, eu estou cansado, tanta burdoada aqui, e parece que nada dá certo para mim nesse lugar, e tal, nessa terra, e não sei o que, não, eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de igreja, eu vou mudar de nação. Deixa eu te dizer uma coisa, se você estiver num lugar árido, seco na sua vida, você pode ir para qualquer lugar do mundo, você vai continuar num lugar árido e seco. Essa aqui é antiga, mas para os mais novos que nunca ouviu essa piada, já dizia o grande filósofo, né, conhecido por todos, Tiririca. Os novos dão risada, os velhos já conhecem, né? O Tiririca dizia assim: tentei fugir de mim mesmo, mas aonde eu ia eu estava, né? Essa risada é dos novos, porque os antigos já estão cansados da risada dessa piadinha, né? Mas não é piada não, um dia ele disse mesmo. O Tiririca soltou isso: tentei fugir de mim mesmo, mas onde eu ia eu estava. Não tem para onde ir, irmão, se você estiver plantado num lugar seco, aqui dentro. Você pode mudar de cidade, você pode mudar de igreja, você pode mudar de país, você vai continuar nesse lugar. Não tem como. E fala mais, né? Eu estou terminando aqui o problema para entrar na benção. Calma que vai ter benção ainda. Diz o texto ainda que vai morar numa terra salgada e inabitável. Terra salgada e inabitável. Quando a gente olha para os textos bíblicos e para as histórias bíblicas, para quem gosta de ler as histórias, sabe que quando fala de algo salgado, se lembra das águas de Mara, as águas salgadas que ficaram doces, né? Quando fala de salgado, fala de algo que não pode, de algo amargurado, de algo, sabe, de algo que não desce. Oh, Marcão, obrigado. Deus cuida, né? Amém. Então morar numa terra salgada fala de uma amargura. Você já conviveu com pessoa amargurada? Ou você já foi uma pessoa amargurada? Ou você é uma pessoa amargurada, sei lá, né? A amargura é uma coisa terrível. Nada, cara, você não vê a pessoa sorrir. Nada tá bom, cara. Nada é motivo de alegria. Eu brinco dizendo para as pessoas assim, quem me conhece, convive comigo, sabe. Eu brinco, eu falo assim, eu não admito a pessoa séria do meu lado. Eu sempre quero brincar. Porque, sabe, eu detesto a amargura, eu detesto essa coisa que não nos deixa expressar a alegria do Senhor. E morar numa terra de amargura, uma terra salgada, é um lugar inabitável. Às vezes você pode se perguntar, caramba, parece que as pessoas se afastam de mim. Deixa eu te dizer uma coisa, se você for uma terra amarga, salgada, ninguém vai querer estar perto de você. E aí, às vezes a gente fica olhando os outros, né? Ah, todo mundo está errado. E a gente não olha para nós e fala, caramba, eu que estou sendo uma pessoa amargurada. E é isso que eu digo mesmo, eu que estou sendo, porque você não é. Você não é salgado, você não é amargurado, não. Você é portador da presença do Espírito Santo de Deus. Você é portador do Deus Criador dos céus e da terra. Não pode fluir da mesma fonte água doce e água salgada. Nós temos que fluir da fonte que é o Senhor. Amém? E eu tenho 10 minutos agora para concluir essa palavra. E eu tenho certeza, irmãos, do meu coração, que esse mês de setembro vai ser um mês de surpresas. Se você crê, já levanta assim a sua mão direita, ó, que o profeta está declarando isso sobre a sua vida. Um mês de surpresas. Um mês onde os nossos olhos naturais vão enxergar. Porque nós não somos proféticos por um jargão, não. Nós somos proféticos porque nós entendemos os tempos. Amém? Uma pessoa salgada, uma terra inabitável. Mas, amém, acabou aqui as dificuldades para quem não confia no Senhor. Agora eu vou dizer quem você é, porque eu creio no meu coração que você confia no Senhor. Amém? O texto diz, bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Olha que legal, não está dizendo só para confiar nele, está dizendo que Ele é a nossa confiança.
É nessa hora que eu ia explanar sobre isso, sobre confiar, não é só confiar que vai acontecer do jeito que você quer. Acho que um dos maiores problemas que a gente tem, sabe o que é? É dar conselho para Deus, né? Porque eu tenho certeza que todo mundo aqui, quando vai fazer uma oração, por alguma situação, algum motivo próprio, você já tem tudo preparado. Fica até fácil para Deus agir. Porque você já fala para Ele, ó, Senhor, assim, o Senhor faz assim, desse jeito, né? E cada oração, né, que a gente faz, às vezes, por isso que glória a Deus pela palavra que diz que nós não sabemos como orar, né? O Espírito Santo intercede, né? A gente está falando A, o Espírito Santo falando, não, Deus é B, não é A. Porque confiar não é confiar que vai dar certo. Que isso, profeta? Então não vai dar certo? Pode ser que para nós não, mas vai dar certo para o plano, para o propósito, para o plano eterno dele. Eu quase travei a língua agora. Pode ser que não vai dar certo para o jeito que você acha que tem que dar certo. Né? Quantas vezes eu me lembro, na época que eu fiquei desempregado, eu fiquei, irmãos, praticamente 3 anos e meio sem um registro na carteira. Foi um tempo difícil. E eu falo, meu Deus, eu não consigo trabalhar, não consigo arrumar emprego. 3 anos e meio, Felipe, sem um registro na carteira. E eu já não tinha faculdade, mas eu tinha algumas formações, tinha alguns cursos que para a época já era bom. Tinha um histórico, tinha trabalhado em escritório de contabilidade, algumas coisas, e eu não arrumava emprego em lugar nenhum. Sabe, e eu lembro que quando eu orava assim, né, eu lembro que eu dava as diretrizes, cara. Eu lembro uma vez que eu tinha um sonho de trabalhar na GM. E eu lembro uma vez que eu fiz um currículo, e eu orei, e eu falei para Deus o jeitinho que era para Ele fazer. Ele não obedeceu, viu? Eu falei, Deus, está aqui meu currículo. Fiz igual crente mesmo, igual que eu era antes. Eu dobrei o joelho, com o currículo na mão. Falei, Deus, está aqui meu currículo. Eu vou lá dentro da General Motors, eu vou entrar lá dentro e vou entregar, não sei na mão de quem, mas vou entregar na mão de alguém lá dentro, diferente. Eu vou entrar lá, vou pisar o meu pé lá dentro, e como diz a palavra, onde colocar a planta dos vossos pés, te darei por herança. Olha, eu conheci a Bíblia, te darei por herança, e fui. Cheguei lá, não sei como que eu entrei lá dentro. Entreguei o currículo lá. E na minha oração eu já tinha falado para Deus o jeito que eu queria que Ele fizesse. E aí, resumo da história, né, para ser um grande testemunho. Até hoje estou esperando. Brincadeira, não estou esperando mais não. Deus já fez de outra forma, por outros meios na minha vida. E fez da maneira que Ele queria. Fez da maneira que Ele precisava. A profissão que eu tenho hoje, eu nunca imaginei que eu teria. Quando pela primeira vez me propuseram, você vai trabalhar disso aqui. Eu falei, o que é isso aí? Sabe, irmãos, confiar em Deus não é confiar de que vai acontecer do jeito que você espera, mas é confiar de que do jeito que Ele vai fazer, vai ser o melhor para a sua vida. Isso é confiar. E por isso que o texto diz, bendito o homem que confia, e não só confia, mas cuja confiança é o Senhor. Então a nossa confiança é Ele. A nossa confiança não é o resultado. A nossa confiança é Ele. E aí o que acontece com essa pessoa? Eu tenho 6 minutos para encerrar. O que acontece com essa pessoa? Primeiro, ela é como uma árvore plantada junto às águas. Vamos agora fazer, né, uma meditação aqui, fecha os olhos, brincadeira. Vamos pensar uma árvore plantada junto às águas. Você consegue, imagina se você tivesse aqui um papel sulfite, pudesse desenhar uma árvore plantada junto aos ribeiros de água. Como seria essa árvore? Você consegue enxergar essa árvore? Você consegue ver uma árvore seca? Uma árvore plantada junto às águas? Você consegue ver uma árvore que não dá fruto? Você consegue ver uma árvore minguada, pequena? Cara, quando fala uma árvore plantada junto às águas, eu não sei na minha cabeça, mas eu já imagino um gramado lindo, verde. E eu imagino aquela árvore enorme, grande. Aquela árvore que dá para subir e brincar de subir na árvore. Aquela árvore que dá para você forrar um pano embaixo e deitar. Aquela árvore com as folhas bem verdes e com fruto que você pega, madura e come ali na hora. Quem imagina isso?
Isso é uma árvore plantada junto às águas, uma árvore nutrida, porque a confiança dela não está nas coisas, no que ainda vai acontecer. A confiança dela é o Senhor. Ela se alimenta dessas águas todos os dias. Você acorda pela manhã e parece que nada mudou, nada aconteceu. Aquilo que deveria acontecer não aconteceu ainda, mas você está nutrido, você está alimentado. Você acorda todos os dias e as suas folhas estão verdes. E eu estou adiantando. Essa árvore junto às águas também diz que estende as suas raízes para o ribeiro. Ou seja, ela sabe aonde se nutrir. Aonde você tem nutrido as suas raízes. O que te nutre? O que nutre os seus sonhos? O que nutre a sua vida? Vamos lá, o que nutre a sua vida cristã? O que nutre a sua vida cristã? O Cristiano brincou aqui falando das músicas do Asaf, mas é verdade mesmo. E eu sou do lado de trás. Sempre fui crente, né, desde quando eu nasci, então. Mas eu me lembro que em 2001, quando eu retornei para os caminhos do Senhor, acho que eu já dei esse testemunho aqui. Eu estava no meu quarto, pronto para fazer uma besteira. E aí, do nada, peguei meu violão, comecei a tocar uma música. Que música que eu toquei? A música que o Asaf, uma das músicas do Asaf, aquela Deus Está Aqui. Quando ele começou a cantar lá atrás, eu estava segurando o celular. Nossa, a Cíntia chegou até perto de mim, que ela já conhece, né? Chorão pra caramba. Ela chegou até perto, segurou no meu braço assim. E eu assim, quase... Porque foi essa música, foi essa adoração que invadiu o meu quarto no dia 31 de outubro de 2001. Onde eu era um drogado, onde eu estava jurado de morte, onde eu estava com intenção de tirar a vida de uma pessoa. No dia 31 de outubro eu era um drogado, e naquele dia Deus invade, naquele dia uma glória invade aquele lugar com essa adoração. E desde aquele dia até o dia de hoje, o Senhor tem sustentado a minha vida. Aonde você tem nutrido as suas raízes? Não é fácil servir, não é fácil permanecer, mas aonde nós temos nutrido as nossas raízes? Quando a nossa confiança é o Senhor, nós sabemos aonde nós nos alimentamos. Eu vou repetir, porque essa eu não escrevi aqui. Quando nós confiamos de fato no Senhor, nós sabemos aonde nós nos alimentamos. Você não se alimenta em qualquer lugar. Você não come de qualquer coisa, porque como você confia nele, você se nutre no lugar certo. Deixa eu te dar uma notícia, e isso eu falo pelo Espírito do Senhor. Sabe por que você está sentindo uma fraqueza nas suas raízes? Porque você está se nutrindo na onde você não deveria. Porque você está nutrindo a sua vida de uma água contaminada. Isso está enfraquecendo. Raízes fracas, fundamento fraco, fundamento na areia, bate os ventos, né? Desce as águas e a casa cai. Guarda isso no teu espírito. O texto diz, e assim eu encerro: mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se preocupa e não deixa de dar fruto. O teu fruto não está relacionado com os ciclos. Porque o ano da sequidão é um ano de seca, é um ano que não chove. Os teus frutos não estão relacionados com os ciclos ao seu redor, e nem com as estações. Os seus frutos estão relacionados com o ribeiro que não cessa, as águas que fluem do seu interior. Nós estamos vivendo em dias onde o Senhor está respondendo a nossa confiança. Eu vou repetir. Nós estamos vivendo dias onde o Senhor está respondendo a nossa confiança. Dias onde se cumprirá muitas das palavras liberadas. Levanta a sua mão direita. Eu declaro que nós estamos vivendo dias onde se cumprirá muitas palavras que já foram liberadas. Deixa eu ler isso aqui para mim
deixar para trás. A maior essência de confiar não é já falei, não é o que você espera, mas é confiar nele. Aí tem aquele texto em Jeremias 29:11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Amém? Amém? Vamos orar ao Senhor, posso orar com eles? Você que vai orar? Eu vou orar? Quem? Tá bom, então vou orar e depois eles vão finalizar. Você pode se colocar de pé só mais um instante? Eu só pedi para você ficar de pé porque na hora que eu falei de orar me veio a imagem da árvore. E eu queria ver todo mundo de pé. Como uma árvore, né? Sólida, firmada. Uma árvore que dá frutos. Eu profetizo sobre a sua vida que você dará muitos frutos nesse mês. Eu profetizo que o mês de setembro você dará muitos frutos. E esses frutos alimentarão vidas. E esses frutos serão frutos de honra, frutos de testemunho, frutos da manifestação de Cristo sobre a vida de vocês. E eu profetizo que esse mês de setembro, você como uma árvore firmada com as raízes nutridas em ribeiros de água, você terá folhas verdes, e as pessoas verão de longe a sua folhagem. E as pessoas virão até você, porque toda árvore linda, não é verdade, gente? Quando você vê um campo bonito, assim, aquela árvore bonita, a vontade que a gente tem de ir naquela árvore, eu não sei, mas eu tenho vontade de tirar foto da árvore. Na frente do condomínio que eu moro tem uma árvore gigantesca. Toda vez que eu saio com a minha esposa ali na garagem para pegar o carro, a gente olha e fala, meu Deus, que árvore linda. Quando o sol está no final para se pôr assim, ele fica atrás da árvore. Eu falei para ela, qualquer dia eu vou sentar lá embaixo. Vou achar que eu sou mendigo, né? Vou sentar lá embaixo da árvore, no meio da rodovia, porque ela fica bem no canteiro da rodovia. Eu vou sentar lá. Quando as pessoas vão olhar para nós e vão ver algo diferente. Amém? Você quer isso nesse mês de setembro? Você quer que as pessoas vejam algo diferente na sua vida? Você quer que as pessoas vejam essa folhagem, esses frutos? É isso que o Senhor quer fazer. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos movimentado, cada ciclo, cada tempo, o Senhor tem nos instruído a cada estação, e nesse tempo, nesse mês, nesse primeiro dia do mês, um mês profético, onde o invisível vai se tornar visível, onde as sementes vão florescer, onde, Senhor, as folhagens e os frutos serão vistos. Eu declaro sobre os meus irmãos, eu declaro sobre essa casa, eu declaro sobre essa igreja, um tempo novo, um tempo onde nós declararemos, Senhor, que só o Senhor é Rei e soberano sobre toda circunstância na qual nós estamos vivendo. Pai, o Senhor é Senhor da nossa vida, nós não permitimos que as circunstâncias venham se assenhorar da nossa vida, não, o Senhor é Senhor, nós nos nutrimos da fonte de água da vida, o Senhor é quem nutre as nossas vidas. Eu declaro, Senhor, eu profetizo, Senhor, um mês de surpresas, um mês, Senhor, aonde muitos serão surpreendidos pela Tua graça e pelo Teu favor, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Aplauda ao Senhor, Deus abençoe. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.